Olá, garrinhas! Eu trouxe aqui duas questões para fazer resolução delas e para dar dicas de como fazer questões do Enem de Geografia. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, como já falei, podem entrar em contato comigo, que eu estou super disponível para atender as dúvidas de vocês. Então, bora lá. Primeira questão. É uma questão do Enem de 2017. Ele apresenta aqui um gráfico e vem com... O que eu recomendo? Analisar o gráfico primeiro? Não. Quando a gente fala de questões do Enem, a gente pensa que são muitas questões, não é? São 45 questões. Então, assim, para você não ficar tão cansado, o que eu recomendo é vocês lerem o enunciado primeiro, entender e identificar o que a questão está querendo de você, para depois ir para o texto. Aqui não tem um texto grande, mas tem um gráfico, né? O gráfico ele acaba sendo mais simples de fazer a interpretação dele. Porém, como a gente está muito cansado, como a gente fica muito cansado, pode ficar exausto ao ler muitas questões do Enem, então o que eu recomendo? Ler primeiro o enunciado e depois partir para o texto, partir para o gráfico, para a gente fazer uma extração melhor desse conteúdo que está sendo apresentado aqui. Então, bora lá. Vamos fazer um teste aqui, vocês tentem ir fazendo os simulados de vocês e depois me falam se deu certo. Vamos lá. O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pelo... Então, o gráfico fala de um impacto e me pede a intensificação. Está sendo intensificado pelo quê? Pela intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano? O texto, o gráfico está falando de uma impermeabilização, está falando disso. Então, a gente vai fazendo essa análise. Irregularidade das chuvas decorrente do fenômeno climático El Niño. Bom, não faz muito sentido aqui no gráfico. Tá vendo que tem moléculas de CO2, está sendo liberado pelas indústrias, né, pelos automóveis. Esse CO2 está chegando aqui, né, nos rios e está afetando, né, os micro-organismos, os seres vivos desse lago. Então vamos lá. Queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural. Isso. Basicamente, esse CO2 está sendo liberado pela queima de combustíveis fósseis, exatamente como carvão, petróleo, gás natural, que são gases poluentes e que causam aí muitos impactos no meio ambiente. Então, sim, é a letra C. Mas vamos continuar lendo. Vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. Não está falando nada disso aqui. Então, você vai marcar o que está perguntando. É o que faz sentido com o gráfico, com o texto que o Enem propôs para você. Extinção de organismos marinhos responsável pela produção. Sim, pode ter uma extinção de organismos marinhos, porém, aqui pede intensificado. Está sendo intensificado por isso? Não faz sentido nenhum, né? Então, a letra C mesmo é a resposta correta. Muito fácil essa questão. Só que, às vezes, a gente está tão cansado, a gente está tão exausto ali, a gente acaba marcando a letra E, por exemplo, por falta de atenção. Então, eu recomendo super, pelo menos assim, eu acho que ajuda nessa questão do tempo. Você faz a questão mais rápido também. Agora, a questão 2 é uma questão do Enem de 2013, quer dizer, fazendo o mesmo esquema que a gente fez na questão anterior. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na redução da flora. Aqui a gente está vendo indústrias, né, que provavelmente estão liberando, né, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Então aqui a gente já percebe aqui, ó, chuva ácida. Aí fala, uma consequência direta desse problema está a redução da flora? Sim, pode sim. A chuva ácida ela tem esse processo, ela pode reduzir a vegetação, prejudicar a flora, prejudicar o solo também. Então, é a letra A, a resposta certa.
Elevação das marés não tem nada a ver. Erosão das encostas. A pessoa desatenta poderia marcar isso daqui. Mas não, o processo de erosão é causado pelo processo de desmatamento. Quando você retira a vegetação é responsável pela filtração da água, da chuva. Quando você tira, essa vegetação ela acaba não sendo absorvida, acaba escorrendo. Isso acaba causando o processo de erosão. Então, não lateralização do solo, não fragmento de rochas. Não, a resposta correta é a redução da flora. Então é isso, gente. O primeiro gabarito é a letra C e o gabarito da questão 2 é a letra A. Muito fácil, muito simples e que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não errar essas questões, porque são questões fáceis e que aumentam, né, a nossa nota. Mas se você errar, acaba te prejudicando no seu TRI. Então é isso, gente. Beijão, tchauzinho.